Glória Santo, poderoso Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos vocês. Quero trazer uma grande saudação a todos vocês que amam a palavra de Deus. Você que gosta de ouvir o que o Senhor tem a dizer. Hoje Deus nos traz uma palavra para os nossos corações. E antes de começarmos a ministrar essa palavra, eu venho aqui, em nome de Jesus, pedir a você que compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, amigo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe nos grupos, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, para que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Meus queridos e amados, eu quero trazer uma palavra aqui que se encontra em 1 João, primeira epístola de João. Está escrito no seu capítulo 2, até o verso 6, vamos estar lendo. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo, para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo o mundo. E temos certeza de que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aleluia! Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aleluia! Mas todo o que guarda a sua palavra, nessa pessoa, o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. E dessa forma sabemos que estamos nele. Aleluia! É muito forte. Quem declara, a pessoa que declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Aleluia! É muito forte essa palavra. Essa é uma palavra maravilhosa, meus queridos amados. Uma palavra maravilhosa do céu para as nossas vidas no dia de hoje. Vos escrevo para que não pequeis. O que isso significa? Quando João começa no capítulo 2 dizendo, vos escrevo para que não pequeis. O que isso significa? João começa este capítulo falando como um pai espiritual. Filhinhos, ele traz uma orientação clara e amorosa para todos os crentes. Quando ele diz, vós escrevo para que não pequeis, ele está nos dando um conselho direto, que possamos viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, uma vida que não se rende ao pecado, uma vida que não se rende aos desejos da carne, uma vida que não se rende aos prazeres do mundo. Aleluia! E João, ele está nos dando um conselho. João, ele está nos dando uma orientação. Glória a Deus. João, ele está chamando nós para uma vida de pureza, de consagração, de obediência. Ele não está falando isso para causar, para acusar. Ele não está mostrando que a vontade dele é causar, é acusar os irmãos. Mas ele nos chama, aleluia, muito forte. Ele nos chama para nos alertar e nos fortalecer. Ele mostra que a vontade de Deus é que nós não pecamos. Aleluia! É que nós não pecamos. Ou seja, devemos lutar todos os dias, todos os momentos, contra o pecado. E não viver de qualquer maneira.
e não viver de qualquer jeito. João, ele nos traz um alerta poderoso para que nós possamos viver bem, para que nós possamos viver bem diante de Deus. Aleluia. Aí ele continua dizendo: entretanto, se alguém pecar. Aí ele continua dizendo: entretanto, se alguém pecar. E agora, o que acontece? Aí ele continua dizendo: aleluia. Ele continua revelando a palavra, ele continua mostrando a direção através da palavra de Deus. Entretanto, se alguém pecar, aleluia. Depois desse conselho, João completa: mas se alguém pecar, temos, aleluia, aleluia, Jesus, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele nos diz: eu quero que vocês não pequem, eu quero que vocês não pequem. Mas se acontecer, não se desespere, não se proste, não permaneça caído no pecado. Por quê? Porque temos um advogado, Jesus Cristo, aquele que intercede por nós diante do Pai. João, ele está dizendo, eu não quero que você peque. O conselho é para que você não peque. O conselho é para que você não caia. O conselho é para que você se desvie do mal. Mas se você pecar, se você se desviar para o mal, se desviar do caminho do Senhor, não fique prostrado. Não permaneça prestado, não permaneça no pecado, não permaneça na iniquidade. Porque você tem um advogado. Porque nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, que intercede por nós diante de Deus. Aleluia. O que significa termos um advogado junto ao Pai? Quando pecamos, o inimigo nos acusa, mas Jesus, como nosso advogado, nos defende. Ele mostra as suas mãos marcadas pelos cravos, sua morte na cruz e o preço pago pelos nossos pecados. Ele não é qualquer advogado, ele é Jesus Cristo, ó justo. Ele é Jesus Cristo, ó justo. Aleluia. Somente ele tem autoridade para nos defender, pois somente ele venceu o pecado e a morte. Somente Jesus. Aleluia. Aí João continua nos dizendo, no verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa sacrifício, que satisfaz a justiça divina. Jesus tomou o nosso lugar, ele recebeu sobre si as nossas condenação, que era nossa, não apenas pelos nossos pecados individuais, mas pelo pecado de todo o mundo. O seu sacrifício é suficiente para salvar a todos que nele crê. O seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, é suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia, Jesus. Aí continua dizendo, no verso 3, e temos certeza que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que guarda os seus mandamentos é prova de conhecer a Deus. Quem guarda os mandamentos de Deus é uma prova viva que conhece a Deus. Conhecer a Deus não é só dizer eu creio, eu conheço a palavra dele, eu conheço, não. Aquele que conhece a Deus, aquele que guarda os mandamentos de Deus, é viver em obediência, é guardar a sua palavra. Quem diz que conhece, mas não obedece, está enganando a si mesmo. A pessoa que fala eu conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus, mas não guarda a palavra de Deus, ela está enganando a si mesmo. Então é preciso nós despertarmos nessa terra de viventes, para que possamos se despertar enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto é tempo, invocar enquanto é tempo. Aleluia.
Então a pessoa que diz que conhece a Deus, mas não obedece a sua palavra, ele está enganando a si mesmo e é mentiroso. E a verdade não está nele. A obediência é a evidência da conversão. A obediência à palavra de Deus. Eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando de liturgia de culto. Eu estou falando de obediência à palavra de Deus. Eu estou falando de estar verdadeiramente em Deus. É evidência da conversão divina. Aleluia. Aí João continua dizendo: glória a Deus. No 4, aquele que afirma eu o conheço e não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele que guarda a sua palavra, nesse o amor de Deus é aperfeiçoado. Aleluia. Glória a santo e poderoso Deus. Aquele que guarda a sua palavra, nesse o amor de Deus é aperfeiçoado. Guardar a palavra de Deus. A Bíblia nos dá orientações, ela nos ensina o caminho. Guardar a palavra de Deus não é dizer eu guardo a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus não é somente ir para a igreja. Guardar a palavra de Deus não é somente levantar as mãos para o Senhor, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Guardar a palavra de Deus não é dizer eu sou crente, eu vou para a igreja, eu ajudo pessoas. Guardar a palavra de Deus é viver segundo ela. Que simplicidade do Evangelho nós estamos ouvindo aqui hoje. Guardar a palavra de Deus é viver segundo ela, segundo a palavra. Isso é guardar a palavra de Deus, é viver segundo ela. Quando fazemos isso, o amor de Deus vai nos moldando, transformando e aperfeiçoando a cada dia. Vou repetir que isso é forte. Quando guardamos a palavra de Deus, o amor de Deus vai nos moldando, nos transformando e nos aperfeiçoando a cada dia. Glória a santo e poderoso Deus. A vida do crente deve mostrar essa transformação dia após dia. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que só vivem dentro da igreja, pessoas que, eu não estou dizendo que você não tem que ir sim, tem que estar na comunhão sim, tem que estar junto com os irmãos sim, mas o mais importante é obedecer, mas o mais importante é estar no Senhor. A vida do crente deve demonstrar essa transformação dia após dia. Tem que ter evidência de obediência da palavra. Tem que ter uma obediência de uma vida verdadeira. Andar na verdade, andar na justiça, andar na justiça de Deus. Largar a mentira, largar a fofoca, largar a inveja, largar a cobiça, largar o pecado, a prostituição. Nós temos a obrigação de largar isso. Isso é um mandamento do Senhor, para que nós venhamos largar, afastar de tudo aquilo que nos afasta da presença dEle, para que nós possamos ver o Senhor, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia, é o que está escrito. Eu prego o que está escrito, prego o que vivo e vivo o que prego. Essa palavra aqui, ó, essa palavra aqui que me restaurou, essa palavra aqui que me traz aqui diante de todos. Essa palavra, sem essa palavra eu não sou nada. Eu sou um mero pecador, uma pessoa que precisa, que é dependente de Deus. Então, se nós não se apoderar dessa palavra, se nós não se apoderar da presença de Deus, nós não conseguimos vencer os dias maus. Então é importante nós se apoderar dessa palavra, tomar posse dessa palavra, colocar essa palavra no coração e viver essa palavra. Aleluia. Poderoso é o Senhor. Agora aqui no verso 6 é muito forte. Muitas das vezes a pessoa prega, muitas das vezes a pessoa louva, muitas das vezes as pessoas dirigem culto, cuida da igreja, do rebanho. Muitas das vezes a pessoa tem cargo, diácono, presbítero, pastor, membro, IETEC. Muitas vezes a pessoa fala que é de Deus. Eu sou de Deus, eu visto uma roupa bonita, eu visto um terno, eu visto uma gravata, eu fecho tudo, tô.
olhando no olho assim, você fala, opa, esse é o cara, essa é a mulher. A Bíblia nos diz que conheceremos a árvore pelos seus frutos. Qualquer dia eu vou trazer essa mensagem aqui, que essa mensagem é muito forte. Identificamos uma pessoa de Deus pelos frutos. Os frutos do Espírito: bondade, misericórdia, amor, temperança, domínio próprio, aleluia, santidade. Isso é um dos frutos de uma pessoa de Deus, que muitas das vezes a pessoa prega, a pessoa fala de Deus, a pessoa ela tem um cargo na igreja eclesiástico, ela tem cuida de algum trabalho, mas quando você está com essa pessoa, quando você vai ver a vida dessa pessoa, a pessoa dá mau testemunho, ela tem maus frutos. Aleluia. É conforme as armaduras de Efésios 6:10. Não tem como você só andar na justiça se você andar mentindo. Não tem como você só pegar a verdade se você não andar na justiça. Você tem que pegar toda a armadura que Deus nos disponibiliza. Toda a armadura. Ou seja, conheceremos uma pessoa de Deus pelos frutos. Os frutos que ela gera. É os frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos. E não pode uma árvore má dar bons frutos. Ou você dá bom fruto ou você não dá. Aleluia. Aleluia. Se você estiver dando mau fruto a partir de hoje, a partir dessa palavra, guarda ela no seu coração, porque essa palavra aqui é a nossa, é o nosso guia, é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus. Glória a santo e poderoso Deus. Então conhecemos aqui no verso 6, aqui vai nos deixar uma clareza bem ampla daquilo que o texto nos diz a respeito de uma pessoa que diz, deixa eu ler aqui no verso 6. Quem declara, na tradução dessa Bíblia está assim: quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Aqui está falando de quem, quando fala quem, está falando das pessoas, eu, você, todas as pessoas que diz que estar nele. Esse nele, esse ele é Jesus. Ou seja, as pessoas declaram que está em Jesus. As pessoas declaram que está nele. Aí você olha para a vida das pessoas. Você está andando como Jesus andou? Ah, mas Jesus ele foi perfeito. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Jesus ele veio nesse mundo. O Verbo se fez carne entre nós e habitou entre nós, entre os seres humanos. Jesus ele veio 100% homem e 100% a natureza divina de Deus. Mas ele estava ali como homem pecador, como homem sujeito a falha, sujeito a pecar, sujeito a falhar. Mas ele não pecou, por mais que ele estava ali como homem, mas ele não pecou, porque ele decidiu viver uma vida diante da palavra de Deus. Ele decidiu cumprir o propósito que Deus o determinou para que se cumprisse diante dele. Porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ele veio para isso. Ele veio para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Já quero abrir aqui que só Jesus salva. A salvação só é por Jesus, acreditando ou não acreditando. Aleluia. Então como sabemos que estamos nele? Você vê uma pessoa pregando, você vê uma pessoa falando, você vê uma pessoa cuidando, pessoa bonita e tudo. Mas como saber se realmente ela é de Deus? Como é que eu vou saber? Como é que essa pessoa fala? Aqui é um ensinamento da palavra de Deus para que nós não venhamos ser enganados por pessoas fraudulentas, por pessoas enganadoras, por lobos travestidos de ovelha, por pessoas que aparentemente têm a cara de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Aleluia. Então você olha como é que essa pessoa fala, como é que essa pessoa se comporta, como é que essa pessoa ela trata seus filhos, como é que essa pessoa ela trata seu cônjuge,
seu cônjuge, sua esposa, seu esposo? Como é que essa pessoa, ela trata as pessoas fora da igreja? Como é que essa pessoa anda? Qual o testemunho que ela dá no trabalho dela? Qual é o testemunho que ela dá durante a vida dela? Se realmente ela prega o amor, se realmente ela vive o amor, se realmente ela prega a santidade, se realmente ela vive a santidade, se realmente ela prega a misericórdia, se realmente ela vive a misericórdia, se realmente ela prega a paz, se ela vive em paz. Porque pregar é fácil, o difícil é viver. Abrir a boca para falar é fácil, o difícil é cumprir o que você fala. Então isso é uma característica de uma pessoa de Deus. Quando você vê o que o texto diz, é muito forte. Como saber se alguém é de Deus? Conheceis a árvore pelo fruto. Quem é de Deus mostra isso com a vida. O fruto são obediência, amor, humildade, justiça, verdade, temor ao Senhor. Uma pessoa de Deus anda como Jesus andou, em santidade, compromisso e obediência a Deus. É muito forte essa palavra. Quero tirar um resumo dessa palavra. Deus nos chama a não pecar. Devemos viver em santidade. Mas se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele nos defende, intercede por nós. Ele nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Jesus, ele é a propiciação. Nosso sacrifício perfeito, morreu pelos nossos pecados e pelo pecado de todo o mundo, ou seja, pelo pecado de toda a humanidade. Quem conhece a Jesus, obedece a sua palavra. Quando a pessoa fala eu conheço Jesus, vê se ela obedece a palavra de Deus. Essa é uma das chaves. Uma das chaves. Vê se a pessoa obedece a palavra de Deus. Você fala, ele conhece mesmo. Aleluia. O amor de Deus se aperfeiçoa em quem guarda a sua palavra. Você quer que o amor de Deus se aperfeiçoe na sua vida? Outra chave, guarde a palavra de Deus. A vida é transformada de toda a pessoa que guarde a palavra de Deus. Conhecemos quem é de Deus pelos seus frutos. Suas atitudes mostram se ele anda com Deus. As nossas atitudes mostram se realmente estamos em Deus. Eu quero te agradecer por ouvir essa palavra. E quero pedir ao Senhor que abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o trabalho das suas mãos. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe, que te dê força, que te fortaleça, para que você esteja nele, para que o Senhor esteja em você. Peça ao Senhor que te fortaleça, que abençoe, que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Que o amor de Deus esteja sempre com você. Que a paz do Senhor esteja sempre sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.